E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do O Cientista Podcast. Eu sou o Antônio e hoje nós vamos conversar com o Dr. César Rombaldi, que é agrônomo, mestre em Ciências e Tecnologias Agroindustriais e doutor em Biologia Molecular Vegetal. Ele tem vasta experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em fisiologia pós-colheita de frutas e hortaliças, e atualmente é professor dos programas de pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos e biotecnologia da UFPEL. Então seja muito bem-vindo, professor César, muito obrigado por aceitar conversar com a gente hoje. Valeu. Um alô para todo mundo. Obrigado pelo convite. Sim, vamos conversar. Vamos conversar. Eu estou aqui, estou tenso e pretendo destensionar com algumas transgressões. Vocês me questionam, vocês façam o que vocês entenderem o melhor para a ciência e eu vou obedecer. Então, Tá? Vou fazer professor, o meu melhor possível. a gente pode começar, né? Mas oi, sou o César. É isso aí. Nascido lá em Farroupilha, no interior, na colônia que se chama Machadinho. Aqui estou eu agora perante um monte de sílica aqui em tela conversando com vocês. A ideia é dialogar. A gente pode começar, professor, pelo teu curso, né? O senhor é agrônomo. Pode contar aí como é que tu chegou na agronomia e como é que tu escolheu esse curso, né? Tu já tinha, né, alguma paixão por esse meio antes? Como é que foi a tua vida até chegar na agronomia? Jovens, vai ser um pouco uma narrativa, assim, eu vou ser o mais objetivo possível, mas tem uma narrativa, ela precisa ser contemporizada, né? Tem que ter um Aham. timeline, então Sinta-se à vontade. algumas das histórias da minha história e do que eu penso contando nessa linha do tempo, tem quando você fez a pergunta assim, critério, como é que chegou a escolher a agronomia? É um pensamento que eu preciso voltar a 1970 e poucos, entende? Então, muitas das coisas que eu vou falar assim, pô, mas foi um troço assim, sim, sem graça, não teve mais emoções? Não, emoções sim, muitas, muitas. Mas então, a minha vida, infância, adolescência, é num ambiente onde o curso superior era algo muito abstrato, né? Não era uma necessidade no município onde eu morava e na região, isso não era, enfim. Mas eu tinha uma vida na colônia, né? E um apego muito grande, uma atividade que gostava, gosto, continuo gostando. E ao chegar ali naquilo que a gente chamava de segundo grau, né, na biologia, eu comecei a gostar das atividades, dos questionamentos, das tensões. E foi uma professora de biologia que me disse: olha, tu tem um perfil assim que está assim, caminhando muito para o viés assim, de alguém que gosta da vida animal, vegetal, e gostaria muito da agronomia, mas eu não sei bem o que é, não sei onde é que vai fazer. Não, mas ela foi assertiva, assim, porque naquela época o conselho era uma ordem, né? Ou uma sugestão era uma ordem. Tu deves fazer agronomia em Pelotas, na UFPEL. Pronto. E foi decidido que eu faria agronomia. Agora, onde era Pelotas? O que era a UFPEL? O que era o curso da agronomia da UFPEL? Nada disso para mim representava alguma coisa assim de concreto, enfim. Mas me inscrevi para o vestibular de agronomia em Pelotas, e eis que em 80, né, me inscrevi em 81, em fevereiro de 81, eu estava na casa do E estudante, como ali é na que André era Binet. o curso da agronomia naquela época? Era muito diferente do que é hoje, assim? O, tem uma assim, conceitualmente, o curso ele continua ainda, agronomia é por excelência em praticamente todo o planeta, uma formação acadêmica com viés mais fortemente tecnológico, Sim. certo? Então, nós vamos fazer produção agrícola, pecuária, gestão, comércio de produtos, essa visão de produção agropecuária, agroindustrial, enfim. Tá? Então, isso era, no momento em que eu fiz o curso, é ainda, na atualidade, onde eu estou professor, né, e ali trabalho, o que houve foi uma incorporação mais de conceitos de ciência fundamental, que foram perpassando os currículos de forma sistêmica em praticamente tudo aquilo que a gente chama de disciplina. Então, essa foi uma mudança. Agora, eu vejo que os nossos discursos, os nossos embates lá de diretório acadêmico, que hoje a gente diz que tem uma tensão política no Brasil, 80, Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Não tinha Sim. essas técnicas Ctrl-C, Ctrl-V, mas a gente tinha. Era um currículo extremamente tecnológico, hoje ele é ainda tecnológico, mas passa por meio dele bastante questões científicas, de fundamento de conceitos e etc, né?
Era um curso de 4 anos, muita aula prática pragmática, naquela época. E em relação aos primeiros trabalhos, assim, que tu chegou a participar, professor, mais práticos, assim, com o que tu trabalhou? Nossa, eu aproveitei o curso de graduação para fazer tudo, né? Ah, não parei, né? Eu aproveitei para participar em movimento estudantil, fazer greve, estágio em citricultura, estágio em produção de álcool, estágio em produção animal, monitor de bioquímica, monitor de ciência e tecnologia de alimentos. E não precisei fazer exame em nenhuma disciplina, tranquilo. Tá? E, né, Então, foi uma densidade muito grande assim de trabalho. Por quê? Porque eu tinha algumas prioridades, assim, de vontades profissionais que eu gostaria de investir mais, no mínimo, assim, numa perspectiva de 5, 10 ou 15 anos. Mas a gente sabia, a gente precisa fazer o que gosta, mas tem momento da vida que às vezes a gente precisa aprender a gostar daquilo que precisa ser feito. Né? Tu tem que sobreviver hoje naquela perspectiva do que você quer no futuro. Então, eu, ao longo do curso, eu coloquei, assim, eu tinha prioridade 1, 2 e 3. A minha prioridade 1 não era 1 quando eu ingressei na agronomia. A prioridade 1 era, assim, uma atividade muito no caminho da extensão, assistência técnica, era um pouco isso, né? Uhum. E ela, em seguida, ela veio para o segundo ponto, porque eu comecei a gostar do ambiente acadêmico. Então, ficou, assim, um viés de quem sabe, essa vida mais acadêmica, universitária, da pesquisa, eu coloquei a extensão e um viés mais tecnológico, que seria... eu não tinha capacidade, naquele momento, de um empreendimento individual ou coletivo com os colegas. O terceiro era me tornar empregado, né? Naquele momento. Eu coloquei em terceiro. Tá? Em hipótese nenhuma aparecia o quarto, que era fazer nada. Isso não. Dos 3 eu tinha motivação. E no último ano eu tinha os 3 na mão. E nesses primeiros estágios que tu fez, se utilizava muito já de biotecnologia e biologia molecular naquela época, não? Naquela época, então vou botar os números, né? Você está falando 80, 84, 85. A palavra biotecnologia, quando ela aparecia lá no campus Capão do Leão da UFPEL, que tinha os cursos de engenharia agrícola, veterinária, agronomia, ciências domésticas e a recém-criada nutrição, o conceito biotecnologia, ele aparecia. Ele era muito virtual, era muito abstrato, era uma coisa assim, é uma coisa muito legal, muito interessante, muito chique, que a gente não consegue fazer aqui, era mais ou menos isso. Você não tinha como digitar e buscar informações, se conectar com o planeta, né? Era a biblioteca que estava aí, que para mim foi assim algo fantástico, eu nunca tive a oportunidade de ter uma biblioteca, então quando eu cheguei na universidade tinha biblioteca, eu me agarrei, né? Gente, quando eu vi o professor dando aula de química orgânica, botou carbono no quadro, eu quase chorei, né? Não, é sério, foi o máximo, né? Mas qual era o conceito que estava, assim, quando se falava em biotecnologia? Era se poder fazer uma cultura de meristemas, cultura de tecidos, cultura de células, tá? E aquilo já era ciência e tecnologia, porque já se Aquela fazia, parte né? de cultivo in vitro de plantas. Cultura in vitro de plantas. Então, se via falar em cultivos celulares, fermentações sólidas, semissólidas, fermentações líquidas. Esse era um conceito de biotecnologia. E começava a nascer, então, já mais no final do curso de graduação, nascia na UFPEL uma pequena revolução desses conceitos de biotecnologia, que nascem de provocações do professor Gil, professor Aleixo, professor Deschamps, que fazem um projeto e acolhem estudantes que estavam se destacando nos cursos de graduação e foram nos vacinando. A primeira vacina, tá? Como pioneiros e cobaias, nos dizendo assim, já que vocês vivem esse mundo abstrato e veem a possibilidade que isso tem para a ciência e para a tecnologia, pensem na possibilidade de investirem em vocês e depois na universidade com essa formação. Foi criado primeiro um programa de pós-graduação em biotecnologia agropecuária, algo assim, né? Isso, Mas muito bom. Sim, muito bom. Se eu não me engano, acho que depois que não deu certo, aí depois se deu sim origem ao programa de biotecnologia que a gente tem hoje. Né? Isso. Tá? Então começa, mas aquela vacina, aquela primeira semente, eu citei 3 professores que foram os protagonistas, né? Uhum. E eu tive a oportunidade de ser, entre aspas, beneficiado, aproveitei a oportunidade,
em seguida o professor Antônio Oliveira e o professor Odir. Fomos os primeiros 3 ensaios dessa vacina de estímulo. Deu certo, para então. Eu fui para um lado, o Odir foi para o outro, o Antônio foi para o outro, e depois retornamos para a UFPEL. E sim, foi naquela época do retorno que estava sendo criado o programa de pós-graduação em biotecnologia na UFPEL, uma estrutura muito legal, uma das melhores estruturas que nós tínhamos na universidade, um impacto de trabalho muito legal, e que gerou, assim, uma decepção muito grande quando veio o resultado da primeira avaliação, né? E decretou o fechamento daquele curso, né? Algo assim, nada interessante, nada interessante. Mas são esses desafios, essas provocações que não deixaram. Essa pequena reação adversa da vacina foi excelente, porque ela funcionou. É agora que nós vamos fazer para valer, né? Então, tanto que hoje em dia a pós-graduação é conceituada com nível 7, né? nível 7, né? merecido, Então, porque vem as gerações e fazem mais e melhor do que a gente fez, né? E professor, como tu conseguiu pegar toda essa transição, né, de antes da biotech e agora trabalhar com bastante biotecnologia, como é que foi, assim, essa implementação da biotecnologia, assim, como é que foram as primeiras técnicas, os primeiros PCRs que foram feitos, né, essas primeiras coisas? A primeira reação PCR na UFPEL não deu para filmar, porque não se tinha filmador ali, mas eu vi ela. Eu vi, foi uma emoção muito grande, gente. Antes do PCR, você já tem acesso a pipetas de repetição, certo? Então, centrífugas, pipetas... Não, isso não é o importante, o relevante. O relevante são as questões de pesquisas, é a vontade, a capacidade intelectual, enfim. Mas a gente sabe que precisam-se grandes ideias, pessoas e as condições para realizar. Então, essas pequenas coisas que eu uso, assim, meio que lúdicas, elas foram fundamentais, né? Então, hoje isto parece simplesmente básico, do cotidiano, mas foi. A primeira reação PCR, ela data de, ali, eu acho que é 94, em torno de 94, né? Primeira reação, imagina, fez a reação, fez o gel e apareceram as bandas exatamente naquela dimensão do fragmento que se esperava. Isso causou, assim, uma comoção geral, né? Foi fantástico, né? Então... E como isso E evoluiu, aí, né, na verdade, né? Hoje em dia, PCR é algo rotineiro, assim, comum, e garanto que naquela época, assim, que nem faz tanto tempo isso, cerca de 20 anos, ainda era algo muito primitivo, né? sim, o sequenciamento de um fragmento era uma luta de praticamente 2 dias, né, com a reguinha, marcando, enfim. Eu não estou fazendo drama, isso é uma história, né? É uma linha do tempo, e que, em função da qualificação das pessoas, aprimoramento das técnicas, dos equipamentos, é onde nós estamos, e isso não vai parar, vai se acelerar cada vez mais. E aí, quando vocês perguntaram um pouquinho em relação ao curso de graduação, são esses conceitos que passaram a ser incluídos nos cursos de graduação, isso é a biotecnologia por excelência, mas a veterinária faz, a agronomia faz, a zootecnia faz, a biologia faz, tá? A medicina faz, acredito, aí eu já não convivo nesse curso, mas, enfim, essa é uma grande mudança, né? Porque a gente tem instrumentos para responder perguntas, instrumentos mais potentes, mais robustos, né? Que a gente não tinha na época. Na época ficava mais do quando for possível, tá? Sim. Em relação a bem essa parte mesmo que tu comentou, da implementação da biotecnologia no curso de agronomia, né? Como é que eles começaram a aplicar isso e para trazer para a pesquisa, assim, né? O que isso modificou, assim, na questão das pesquisas? Eu diria que os conceitos, eles vieram, eu ia dizer em 3 vertentes, é que se você diz 3, depois encontra 4, fica um problema. Se diz 3, o pessoal só consegue 2. Vou tentar. Então, ao invés de enumerar as vertentes, vou enumerar. Uma primeira. Quando se começa a conceituar a biotecnologia, num conceito pós-90 e se aproximando de 2000, eu diria assim que a primeira aplicação e com grandes resultados tecnológicos foi começar a incorporar nos programas de melhoramento assistido, com os demarcadores moleculares. Então, isto acelerava-se como conhecimento científico
e rapidamente isso se incorporou nos programas de melhoramento. A seleção de cultivares encurtando o tempo, né? Então, já se tendo, assim, uns pré-mapas de genomas, e ainda não tendo nem os drafts, mas já tendo marcadores, então isso acelerou bastante a geração de cultivares comerciais, de arroz, de aveia, de trigo, de soja, hortaliças, tá? Dentro da universidade, principalmente no ambiente da agronomia, mais na aveia e no arroz. Tá? Então, essa foi uma vertente. A segunda é a gente começa no planeta, e não era diferente no Brasil, e não é o uso da transgenia, com uma dificuldade muito grande, não técnica, nem operacional, nem de conhecimento. O conhecimento se tinha, as pessoas se tem, né? O ambiente não era favorável. Se começou a criar uma dificuldade de comunicação dentro da academia, uma dificuldade de entender cientificamente do que nós estamos falando. Tá? Então, gerou uma tensão muito grande, muito grande. Então, se alguém estava propondo uma evolução científica via transgenia, já recebia um rótulo, enfim, gerou-se e isso fez com que a gente tenha perdido, não só na universidade, no Brasil, uma soberania científica e tecnológica, eu diria assim, nos 15 anos, prova que a gente compra muita tecnologia, que nós podíamos ter feito se tivesse brigado menos e trabalhado mais cientificamente. Mas a segunda vertente foi o viés da transgenia, que nós acabamos não tendo nenhum produto tecnológico lançado, estou falando da universidade, né? Porque meio que a gente foi meio que abafado dentro desse ambiente. O terceiro, muito forte, é que já tinha uma história muito boa da biotecnologia de cultivo de células, produção de anticorpos, e aí quando você entra com a biologia molecular e a engenharia genética, isso acelera o desenvolvimento de conceitos e de tecnologias na produção de vacinas. O caminho das vacinas, mais na sanidade animal. Então, esse é um terceiro evento que... Tá? O quarto, ele chega um pouquinho depois, é quando você tem a biotecnologia do cultivo de células, você tem a biotecnologia genômica, interactomas, e começa a chegar a bioinformática, a nanotecnologia. Então, e é onde nós estamos navegando um pouco nesse momento também, que é a produção de nanomateriais, isto num viés de saúde de plantas, saúde animal e tecnologia de alimentos. Então, lá no ambiente da agronomia, por exemplo, a produção de insumos com liberação controlada, com liberação localizada, tá? Então, isso reúne todos esses conceitos que nós estamos falando. Então, eu vejo, assim, essas 4 grandes evoluções que a gente incorporou. Uhum. Acho que estou esquecendo uma quinta, mas eu não me sinto muito na propriedade de conhecimento técnico, que Sim. É justamente, eu acho que na produção de embriões, seleção de embriões, sexagem e assim por diante, tá? Eu não convivo no dia a dia, então eu relato, mas tenho dificuldade de fazer uma discussão de... Né? Sim, é bem impressionante assim como tu estava falando e como é diversas as aplicações da biotecnologia, né? Como dá para fazer tipo muita coisa, então realmente é uma área muito ampla. Mas falando um pouquinho mais a respeito da tua... Não, desculpa, não, pode falar, agora eu me emocionei, né? Que eu disse que eu estava tenso, agora eu distensionei, né? Não, pode falar, professor. A edição gênica, né? Sim, nós precisamos acelerar. Precisamos acelerar. Eu não estou aqui defendendo que o planeta Terra deverá ser um planeta editado, não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos soberania intelectual, laboratorial e tecnológica. O que nós vamos fazer com isto, nós podemos continuar dialogando e discutindo. Nós não podemos esperar dizendo, estamos fora, deixando que depois não seja obrigado a utilizar esse insumo, porque a gente não teve a capacidade de dizer, vamos fazer. E vamos discutindo. Tá? Sinto muita falta do CRISPR aqui no Brasil. Então, deveria estar mais presente nas nossas bancadas, com todo o protocolo, todo o cuidado, com todas as tensões, com todas as provocações, com todas as perguntas, mas estarmos fazendo. Tá? Para dizer, se decidirmos que nós vamos fazer isso, a gente ter
essa estrutura, essa capacidade pronta, né? Porque acaba sendo uma técnica que não é só usada só para edição genômica propriamente dita, né? Dá para ser usada para diagnóstico, para monitoramento, para várias outras funções, né? A edição genômica eu acho que é uma das áreas que tende mais a explodir na biotecnologia, assim, né? Ainda mais agora com a Jennifer Doudna ganhando o Prêmio Nobel de Química também pela tecnologia CRISPR, então é um tema que está muito em alta, assim, né? Então, eu me sinto ainda um pouquinho frustrado porque eu devo participar dessa missão. A universidade não pode estar atrás, ela precisa estar ali, né, discutindo isso e fazendo, né? E fazendo. Não só no patamar teórico tem que estar, porque quando se elabora as teorias sem ter a infraestrutura conceitual prática por trás, fica muito complicado, a gente fica nas hipóteses, né? E em relação a visões futurísticas, assim, é uma das próximas revoluções que tem citada é a revolução da genética, né, da edição genética, junto com a da nanotecnologia e da inteligência artificial. Então, querendo ou não, é uma área que a gente está muito atrás, sabe? Porque acaba não sendo uma pesquisa que a gente não está desenvolvendo. É uma coisa que a gente está deixando de lado, muitas vezes, por falta de incentivo de outros locais. Sei que os colegas vão estar ouvindo e já vão formar uma posição sobre qual é o meu lado, né? E alguém que está assistindo sabe, foi estudante comigo e sabe que não é bem assim. Mas eu sempre, toda aula, eu digo, né? O ser humano é complicado, ele divide tudo em dois. Tu está do meu lado, do outro lado. Então, quando eu defendo, e continuo defendendo, tá? E não sou teimoso, eu mudo muito facilmente de ideia, mas continuo defendendo, eu estou falando de soberania científica e tecnológica. Então, você tem que conhecer, criar o saber, criar o conhecimento, estar pronto para os produtos tecnológicos. A decisão, depois, se o Brasil precisa ou se não precisa, se quer ou não quer, se deve ou não deve, essa discussão vai acontecendo e, num funil normal de uma população tranquila, isso não vai ser um prejuízo, isso é um investimento. Tá? Então, o que não se pode é não há nada. Para qualquer necessidade, eu fico dependente do mais básico, né? É assim o planeta. Então, eu defendo que nós precisamos esse investimento. Sempre atrelado à bioética, né, também. Essas técnicas. Claro, as boas práticas da ciência bioética, claro. Porque pode não acabar gerando alguma coisa, mas pode ser o caminho para gerar outras coisas, sabe? Sim. Pode ser o caminho de outros conhecimentos, outras técnicas, né? Que a gente está deixando de aprender. E outra, nós somos uma universidade, temos os cursos, e a nossa grande soberania são vocês. São vocês. Agora, a construção do conhecimento, ela se faz através da pesquisa, e a pesquisa, ela se faz para fazer o movimento da ciência. Então, se o produto tecnológico final até não vai ser o mais relevante, ou não o melhor para o mercado naquele momento, mas as pessoas que trabalharam ali dentro, elas vão ter uma autonomia Sim. do pensar, do argumentar, para um próximo empreendimento muito forte. Né? Então, é mais ou menos isso que eu defendo, né? Não só a formação a produção de produtos tecnológicos em si, mas a formação de profissionais, né? Tu diz, de intelecto, enfim. Mas quando ia te perguntar aquela hora ali mais a respeito da tua jornada, a gente viu que tu fez 2 mestrados diferentes. A gente queria perguntar como é que foi isso, que tu fez um mestrado aqui, outro na França, e por que tu decidiu não fazer um doutorado direto? Como é que foi essa experiência europeia? Pois é que é de novo, não é 2020, tá, gurizada? É outra época. Como é que a gente tinha que conversar com os dinossauros para eles não nos comerem na caminhada, para poder fazer. Mas, enfim, eu havia feito mestrado aqui, numa área bem tecnológica, eu tinha que resolver um problema que era como conseguir secar o mais rapidamente possível o arroz e que desse menos problema em 6 meses, em 12 meses. E foi muito legal, porque hoje, quem trabalha com secagem de arroz intermitente utiliza aquela rampa de secagem que a gente montou, então, valeu, legal. Mas como eu disse para vocês, a gente
vinha de uma formação altamente tecnológica e muita provocação, assim, que nos cutucava, aquelas questões científicas, enfim, dos fundamentos científicos. Não ia ser possível, naquele momento, exercitar isso aqui na universidade. Não, nós tínhamos as ideias, tínhamos as provocações, mas não tínhamos a pipeta e a centrífuga. Sim. Não tinha infraestrutura. E, e aquela estrutura também que eu chamo é o cheiro e o suor daquele contexto de trabalho. Então eu estava assim, eu queria entender, até hoje eu sou uma pessoa frustrada, né? Eu não consigo entender a beleza das plantas. Eu olho para as plantas, acho uma maravilha, eu acho a coisa mais linda que existe. Eu quero entender por que elas são assim, tão perfeitas, tão bonitas, tão gentis e etc. Mas, enfim, eu me fazia essas perguntas e eu queria, na época, nem falava muito da biotecnologia, eu queria entender quem eram as enzimas, quem eram os genes, enfim, que é a biotecnologia. E eu ia aplicar a minha candidatura e apliquei na Universidade de Davis. Uhum. Lembre, não era por correio eletrônico, tá? Nada disso. Você mandava carta, envelope, marrom, Pombo. tá? E estudando inglês, porque depois tinha que conseguir uma possibilidade, uma bolsa, tudo muito lento. E como é que era a prova, assim, para conseguir passar lá? Primeiro mandavas uma tua candidatura, teu histórico todo traduzido em inglês, uma carta com uma ideia de questionamentos que tu querias responder frente às linhas de pesquisa, e se caso passasse nessa primeira etapa, tinha que ir lá fazer uma entrevista. Uhum. Assim, de boa, ir lá fazer uma entrevista. E lá sem ter certeza se de fato tu ia ficar. É, mesmo assim, tinha que ir lá fazer a entrevista, voltar, e te vira, paga. Mas tu falou que tu fez primeiro pra essa Davis, mas essa universidade não foi a que de fato tu cursou, né? Tu foi pra França. Mas foi a que aceitou. Ah, tá. Foi a que aceitou. Então, veio a resposta para ir fazer a entrevista, e nesse período acabou vindo uma missão de pesquisadores, pesquisadoras franceses, estiveram em Pelotas e etc. E, e eu acabei sendo apresentado por um colega de trabalho para um futuro possível orientador, Uhum. porque o que eu queria fazer lá era exatamente até mais avançado que estava acontecendo nesse laboratório francês. E este professor, de uma forma muito elegante e gentil, disse para mim que não iria me receber, porque a história de pessoas que tinham ido lá não era nada boa e que não queria se incomodar com mais um. Mais ou menos foi essa a resposta. E menos mal, não estou exagerando, foi isso mesmo. Menos mal, estava a esposa dele, era um churrasco, etc. E ela dialogou muito bem com a minha esposa, e ela veio dizer assim, não te preocupe, ele tem os hormônios alterados, os hormônios estudam em frutas aí, que eu não entendo nada, ele é meio louco assim, ele vai te aceitar. Nós vamos voltar para casa lá, e eu vou dizer para te mandar uma carta, e já começa a estudar francês. E não deu outra, na semana seguinte chegou a carta, só que aí eu tive que sair correndo. Bom, mas não foi essa a pergunta que vocês fizeram, mas foi isso. Então eu tinha que aprender, e por que fazer o segundo mestrado? Porque eu tinha que fazer essa transição. Né? Então, eu tinha um monte de abstrações na cabeça, conceituais, leituras, mas eu não tinha essa vivência nessa transição da secagem do arroz para querer entender por que a fruta é bonita e por que ela amadurece. Então, durante o primeiro ano, me foi dada uma pergunta. Né? Me mostra que estas células de uva que são assim, se tu mudar a vida hormonal delas, elas passam a ser assado. Então, me foi dado esse desafio no mestrado, e isso me permitiu começar a formar um glossário, um saber fazer dentro dessa temática. Então, foi por isso que eu fiz. Foi muito legal, muito bom. Tá? E essa formação de pós-graduação eu fiz, não havia disciplinas, né? O entendimento naquele ambiente era de que um mestrado é uma pergunta para você responder em um ano, e o doutorado é uma pergunta que você responde em até 4 anos. Uma pergunta. Então você tem que responder a pergunta. E depois o doutorado foi na mesma universidade, foi na mesma linha de pesquisa. Foi. Então, de fato, foi uma pergunta pequenininha que depois ela ficou mais robusta. E tu seguiu trabalhando com isso até hoje, né, professor? Depois tem todos os seus desdobramentos, né? Tem todos os seus desdobramentos e a vida continua. E como é que tu aplica hoje em dia a biotecnologia, né?
e o que que ela mudou, né, durante toda essa caminhada e como é que ela chegou hoje, como é que dá para aplicar ela hoje, assim, nos teus trabalhos? Eu me vejo trabalhando como professor e na orientação da pós-graduação, eu me vejo ainda como uma orientação mais tecnológica, certo? Então, eu tenho dialogado e participado mais com pessoas, frente a perguntas e problemas de importância no mundo, principalmente agrícola. Eu, no mundo animal, viajo muito pouco, né? A não ser o churrasco. Então, é mais no mundo vegetal. É frente a esses problemas, buscar a compreensão e intervenções tecnológicas, né, usando instrumentos. Eu não categorizo nem priorizo. Quais são os instrumentos que nós temos para poder explicar isso que está acontecendo? Se é química fina, ou se é a química mais simples, ou se é uma reação de real time, ou se é uma fotografia. Tá? Então, basicamente, eu me vejo assim. Eu não sou biotecnólogo, tá? Não sou cientista. Tá? Então, lá na apresentação tem uma falha. Não sou cientista. Eu nunca consegui inventar isso aqui. Um produto de fato. Não consegui. Nem desvendar um fenômeno. Mas não precisa ser cientista para inventar isso, né? O que fez a pergunta que isto era necessário. E depois desenvolveu, para ter sido uma pessoa tecnológica. Né? Eu não sou cientista. Não sou. Sou professor. Isto eu me autorrotulo. Mas cientista eu não consigo ser. Não consigo porque eu não consegui ser. Né? Cientista são aquelas pessoas que formulam aquelas perguntas que normalmente a maioria das pessoas não formulam. Certo? Ou que visualizam estratégias para soluções de um grande problema de maneira que a grande maioria das pessoas não conseguem visualizar. Então, eu acho que é bem algo muito mais leve. Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa força de inteligência de visão. Né? Eu gosto de compartilhar com essas pessoas. E quando elas fazem essas perguntas e trazem isto, de boa, eu gosto de compartilhar. Posso participar? Se precisar de uma ajuda, eu estou dentro. Mas eu estou numa categoria abaixo. Estou numa categoria abaixo. Que me vem na cabeça é aquela frase de Einstein, né? Que se eu tivesse... Se a minha vida dependesse de responder uma pergunta e eu tivesse 1 minuto, eu ia gastar 50 segundos fazendo essa pergunta, né? E os outros só para responder. Mas é isso. É realmente muito mais complicado e também é muito mais benéfico a questão da pergunta, né? As perguntas, elas acabam direcionando muito mais a gente em toda uma linha de vida, de raciocínio, de projeto em si. Aí, professor, agora em relação, né, uma coisa assim mais abstrata, que a gente já conversou agora um pouco sobre a tua jornada e sobre os teus trabalhos, mas em relação assim ao futuro da agropecuária no Brasil, né? Vamos dar um direcionamento mais abrangente. Em relação à conservação do meio ambiente, né, a gente vê nos últimos anos assim uma coisa que não está sendo muito valorizada, é a questão da conservação do meio ambiente. E o que tu acha assim, né, na tua opinião, na tua experiência, quais são os resultados, né, desse descuido que a gente está tendo com o meio ambiente? O que a gente pode fazer para melhorar toda essa nossa maneira de tratar o meio ambiente, também de se relacionar, né? Porque uma coisa que eu vejo assim bem particular minha é que a nossa sociedade é muito distanciada da natureza, sabe? Não consegue se enxergar como uma coisa assim, né? A gente enxerga a humanidade e enxerga os animais, as plantas, sabe? Não como consegue algo à parte, né? Não parte de um mesmo ecossistema, mesmo, enfim. Puxa vida, né? Agora vocês me apertaram. Não, eu tenho assim uma série de... Eu vou elaborar meu texto, vou fazer a minha resenha aqui. Pode ir longe, pode ir longe. Não, calma. Sim. Aí tu quer me mandar lá no paredão para eu me jogar, né? E a plateia está embaixo lá esperando, né? Que esperando acontecer, desgraça. Tá bem. Não, mas eu vou falar assim com todas as minhas convicções, leituras e acompanhamento. Então, eu não me considero uma pessoa inerte no mundo da agropecuária brasileira. Eu procuro ler, ouvir, andar, mesmo com a pandemia, circular, buscar fontes muito boas. Bom, primeira coisa. Lembrando
Em 81, eu já era diretor do Departamento de Meio Ambiente do Diretório Acadêmico da Agronomia. Tá? Então, não era militante. E não sou militante. Tá? Não tem volta, gente. Né? Cuidado com o ambiente é dever de todo ser humano e até o que é um tanto desumano. Isso é compulsório. Era, é e vai ser. Ponto. E isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão científica. Você precisa cuidar, precisa ter capricho. Né? Ponto. Que bom que a gente começa a falar em saúde única. A saúde única pensando a saúde, flora, fauna, micro-organismos, solo, água, pessoas, animais, enfim. Um conceito ainda bastante teórico, mas praticado em alguns ambientes, mas aplicado de maneira hipócrita em outros, e outros ainda entendendo que isso é uma questão partidária, ideológica, assim por diante. Bom, então, para começar o meu discurso, a minha manifestação e argumento é: cuidar do meio ambiente é um ativo, isso não é despesa. Tá? Cuidar do meio ambiente é um ativo. É um ativo que deve ser preservado e cultivado pelo ambiente público, pelo ambiente privado, por toda a população. Bom, como uma questão que se não se discuta, isto é um compulsório obrigatório. Ponto. Como se situa a agropecuária? Aí nós vamos entrar, não adianta. Não adianta. Tem as verdades e as muito bobagens. Gente, eu vou muito para a colônia aqui da região, pequenas propriedades, grandes propriedades. Eu tenho muita dificuldade de encontrar uma família de produtores ou de empresários rurais aqui que enche um saco de lixo no dia. Muito difícil. Muito difícil de ver uma família de agricultores jogando no riacho o que o urbanoide joga. Muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de ver propriedades fazendo anarquias com o ambiente. Elas existem. Eu não sou cego, eu não sou hipócrita. Existe. Só que nós pegarmos este exemplo e dizer a agropecuária brasileira é a atividade que acaba com o planeta Terra, os mal feitos que estão sendo feitos, tem lei, tem que punir. Ponto. Agora, transferir esse conceito dizendo a agropecuária brasileira é responsável pelos danos ambientais que a gente detecta no Brasil e no planeta, não é equilibrado frente à realidade, tá? Eu vejo, só um minutinho, que tem... Ah, ok. Resolvido aqui, por enquanto. Jovens. Eu falo jovens porque somos eternos jovens, inclusive quem está no estado que eu estou. Tá? Vamos lá. Nós utilizamos mais ou menos 7% do território brasileiro com agricultura, tá? Não mais falando da agropecuária. Então, eu me formei em agronomia em 84, e a gente, olha, era uma luta para chegar a 2.000 quilos de soja por hectare. E nós, como estudantes, a gente dizia, né? A gente vai se aposentar tranquilamente com 70, 80 sacos na mesma área, com menos adubo e com menos erosão. Tá? Esse era o nosso discurso, assim, essa era a nossa missão. Mas não fomos nós lá, vou diminuir essa arrogância, mas hoje nós temos níveis de produtividade e de qualidade de produção sensacionais. Sensacionais. De dar inveja tecnológica ao planeta. Porém, nós temos as dificuldades nos insumos, somos altamente dependentes dos insumos, mas na produção... Tá? Então, veio o João Baldi, que deve ser um cara de extrema-direita, defensor do não sei o quê, dizendo que a agricultura brasileira é uma maravilha, que não polui, que não usa agrotóxico. Não, eu não falei isso, tá? Não estou falando isso. É que ela usa, vai continuar usando por bastante tempo, enquanto nós não gerarmos soluções tecnológicas viáveis, certo? Mas não se piorou. No conjunto do balanço, no balanço da saúde ambiental das propriedades, se fizer esse estudo cinético, que está feito em vários lugares, mas não podemos ser parcial, só pegar os que me interessam para mostrar que é do mal, pegar só os do bem para mostrar que é do bem. É fazer uma amostragem epistemológica, tá? Ampla.
Nós vamos ver que hoje nós produzimos alimentos no Brasil com mais tranquilidade ambiental do que quando eu me formei. Sim. Hoje nós fazemos manejo de solo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, de uma maneira muito melhor do que nós fazíamos em 80. Hoje nós fazemos uma nutrição de planta muito menos problemática que nós fazíamos, que era uma ação-resposta e vamos ver o que aconteceu. Pagou ou não pagou? Não. Hoje agora é o micro que está precisando, liberação controlada de nutrientes, o ingresso de bioestimulantes, tá? Em plantas. A tecnologia da aplicação, se usava 600, 700 litros de calda por hectare, baixamos isso 4 vezes. Os princípios ativos que nós utilizávamos, então hoje nós usamos agrotóxicos? Sim. O nome é bonito? Não. Está escrito aqui I love agrotóxico? Não. Eu estou patrocinado aqui? Não. São necessidades ainda vigentes, certo? O que vai acontecer no meu entendimento e que quem trabalha no desenvolvimento do conhecimento da tecnologia? Nós estamos na fase de substituição de princípios ativos. Você passa um de maior espectro para um que age mais frente a uma família, ou um grupo de gêneros, ou um estágio de desenvolvimento. Ah, mas nós vamos poluir todos os nossos riachos com fósforo e nitrogênio. Por isso, é a tecnologia do quanto é necessário como nutriente por estar desenvolvimento da planta e como isso pode ser liberado daquela maneira. Ah, mas eu sou contra todas as formas. Então, isso é legítimo, é ético, é maravilhoso. Transforme todo esse conceito numa possibilidade de produção agrícola e pecuária. Então, eu diria assim, que entre fatiar o bem e o mal, a gente tem uma caminhada enorme pela frente. Não está tudo lindo, não está tudo muito perfeito, mas melhoramos tecnologicamente. Qual é, assim, uma situação assim bem prática e imediata? Hoje, 2021, este é um passo que a agropecuária, pecuária e agricultura e a agroindústria brasileira já deveriam ter superado. Já. Pela eficiência e eficácia dela, já deveria ter superado. Nós ainda trabalhamos com pacotes. Certo? Você vai produzir algodão. Então, lhe é proposto, não é obrigado, mas um pacote que lhe garante produção e produtividade. Só que nós já temos conhecimento para ter aquela produção e produtividade usando o que é necessário e não o que não precisa naquele momento. Eu não sei se fui muito claro. Não, devo entender. É o seguinte, você vai plantar 30 hectares de milho, você quer produzir 320 sacos de milho por hectare, e se você quer isso, você vai ter isso. Você faz isso. Acaba que no fim tudo gira em torno da produção, da produtividade, melhor falando. Sim, Que não, mas está você relacionado, pode, né, a você pode botar essa meta. Você pode botar essa meta e, com conhecimento, utilizar os insumos que, naquele contexto, naquele ano, com aquela condição de tempo, certo? Você pode ir manejando para chegar àquele mesmo resultado. Só que aí tem muito intelecto, enquanto o pacote lhe oferece a garantia, quase que faz isso, dá aquilo. Então, essa passagem tecnológica, que tem um viés agronômico muito forte, né, e da pecuária, então, eu olho mais a zootecnia veterinária, e antecedendo isso é desenvolvimento. É desenvolvimento de insumos menos problemáticos para aquilo que a gente chama de ambiente. Agora, preservar o ambiente e incorporar esse ativo no alimento que a gente produz, na paisagem que a gente tem e na bandeira do Brasil, isso está escrito em letras assim, neon, né? Isso é ativo, isso é investimento, isso não é despesa. Tá? Isso não é. Isso não é teoria, isso não é ideologia, isso é. E em relação à questão da transgenia, né? Porque muito se debate a questão da aceitação dos transgênicos e dos impactos, tanto positivos quanto negativos, dessas técnicas no meio ambiente. O que dá para a gente concluir assim não concluir assim, né, porque nada é fixo, nem existe uma visão só, mas dos impactos hoje no Brasil em relação à produção, né, eles acabam sendo mais positivos ou... Bom, primeiro,
A gente já está completando quantos anos de produto tecnológico, transgênicos, não como questão de pesquisa, como produto no mercado. Você tem ideia? Não faço Fazendo a ideia. conta assim por cima, se a data 20 certa do anos. primeiro, né? Uns 20 pouco tempo. anos. É isso, mas passaram. Né? Já passaram os 25 anos. Produto no mercado mesmo. Né? E não vamos colocar aquele primeiro tomate que nenhum agricultor quis plantar, porque ele era muito ruinzinho, né? Não por ser transgênico, porque o tomate era muito ruim. Todas as cultivares paralelas eram muito mais interessantes do ponto de vista de produção. Então, 25 anos. Então, o que a gente está dizendo, na verdade, já é de um presente passado. Você vai entender. O assunto transgênicos, ele está vigindo. Quando falo passado, não é que não se deva produzir, não é isto. Agora estou falando cientificamente. Ele é uma tecnologia que ainda tem um tempo, mas ela não é. Eu não vejo a transgenia clássica como a tecnologia de 2070. Não visualizo isso. Sim. Eu acho que ela tem ainda mais os seus 12, 15 anos, e não é que vai desaparecer por As essa novas transgenia. tecnologias Porque, exatamente. vão tomando lugar. Tá? Né? Quando a gente chegar à população mundial chegando a próximos 10 bilhões de habitantes, a Nigéria com praticamente 100 milhões de habitantes, a Índia, né, chegando a 2 bilhões, a China ultrapassando, que são os países com maior taxa de crescimento, a gente vai ter uma produção de alimentos por hectare ainda maior, e nós vamos estar produzindo isso por insumos mais inteligentes, por cultivares mais eficientes, que virão por outras estratégias. Né? Seleção assistida, edição gênica e assim por diante. A Mas não foi essa a biotecnologia pergunta. está principalmente ligada a esse desenvolvimento de cultivares mais resistentes ao ambiente, né? E isso pode ser Exatamente. extremamente positivo para termos de produzir, em termos de produtividade, né? Já que uma grande preocupação é justamente o crescimento da população e se vai ter alimento para todo mundo daqui a um tempo, né? Até porque o primeiro conceito, tanto do movimento chamado convencional, assistido e a transgenia, um dos caminhos era quase que lutar contra o ambiente, Sim. certo? Mas não contra que quer destruir o ambiente. Bom, se o ambiente me oferece uma diversidade, eu vou lutar contra ele. Esse conceito ele ainda está vigindo, porque ele dá resultados tecnológicos muito interessantes, mas já se está dizendo o seguinte, ó, vamos ter as dificuldades do ambiente como parceiros. Né? E vamos nos adaptar a essa condição. Então, isso está começando a acontecer, tanto lá no melhoramento animal, como no microbiano, quanto no vegetal. Então, essa é uma tendência que está acontecendo. Mas acho que a pergunta não foi bem essa e eu desviei, porque era uma Não, pergunta foi... meio... Não, acho que entrava transgenia, segurança e etc. Sim. Acho que a gente podia Eu comentar vou do... responder sem responder. Tá? Vou responder sem responder. Quando eu estudo, leio, estudo, discuto e pratico o assunto transgenia, eu chego à seguinte conclusão. Como ciência e tecnologia é algo muito tranquilo, muito tranquilo. Tá? Tem um nome que assusta as pessoas, porque as pessoas ficaram muito mais emocionadas quando isso foi transformado em algo muito perigoso, muito transgressor, muito ameaçador, muito destruidor do planeta. Então você se apega a essa calamidade vigente. Aconteceu isso. Quando a gente analisa o que tem disponível sobre pesquisa científica e tecnológica em todos os transgênicos, eu observo um contraponto muito problemático. Os documentos e a produção científica gerada de estudo de segurança, qualidade e problemas quanto os produtos transgênicos que são apresentados aos países, nos seus órgãos reguladores, esses textos têm documentos com uma consistência científica muito forte. Tanto mostrando um possível potencial de problema, quanto mostrando um possível potencial de problema. Documentos muito equilibrados, de experimentos extremamente robustos. Que eles vêm de origem de conflito de interesse, mas absolutamente declarado. Declarado e como esse conflito de interesse foi tratado para produzir aqueles experimentos. Por exemplo, tá? O Antônio está interessado em lançar o trigo transgênico que ele produziu. Então, quando ele apresenta os documentos, tem um conflito de interesse da pesquisa que ele fez. Mas ele contratou o Diego, a empresa Diego, que não tem vínculo nenhum com o Antônio.
e que fez toda a pesquisa de forma independente, custeada pelo Antônio, não para dar o resultado com o Antônio, mas lá tem uma estrutura de pesquisa real, em tempo real, muito forte. O que eu estou dizendo é que o material produzido e que chega à CTN Bio, quando do trato transgênico, vem uma documentação extremamente robusta e quanto há a mínima falha de um experimento é solicitado que isso seja feito. Não é diferente do que acontece agora, já que estamos em junho, né? Já. De 2021, e ainda em plena Exato. pandemia, Ainda. é a mesma tramitação que faz para a liberação de uso de uma vacina no Brasil. Tudo é encaminhado para a Anvisa, certo? Sim. E ali tem uma documentação e quem é técnico avalia a robustez. Tá? Quando a gente sai desse ambiente, que para mim é um ambiente muito interessante, muito robusto, muito técnico, muito tenso, enfim, e a gente vai para o mundo geral, este mundo que a gente chama da ciência, que tem a boa ciência de não tanto, eu às vezes fico apavorado quando leio os artigos sobre isso, sinceramente. Vou ter dificuldade de declarar aqui, mas não se preocupe, eu tenho em torno de 1000 artigos sobre plantas transgênicas em vias comerciais, e eu não consigo entender como um aparentemente mesmo experimento mostra um e o outro mostra 10. Um sim e o outro não. Sim. Como um mostra que causa câncer e o outro diz que elimina câncer. Tem um problema. É que talvez as E pessoas. quando a terceira parte executa, não encontra nenhum nem o outro. Então, há um problema. Há um problema, inclusive, conceitual da pesquisa em torno disso. Estamos com 25 anos. Tá? Pode ser uma Eu coisa estou muito... elaborando um texto agora, nesses dias, vai ficar em suspense, ele não vai ser aprovado na revista que nós estamos pensando para enviar, não vai, vai ser negado, porque sim, até revistas têm, ela é coordenada por pessoas, as pessoas têm consciências, e às vezes as consciências não são regidas pela lógica da pesquisa. Então eu tenho convicção que o artigo será reprovado, não porque a gente criou resultados, mas é um timeline de 12 anos com um produto transgênico cultivado. Então, numa mesma área está cultivado há 10 anos, na outra 9 anos, na outra 8 anos e numa área 1 ano. E nesta mesma lógica, o mesmo genótipo cultivado em condições de um outro tipo de agricultura. Então vamos contar essa história. Me parece que é um experimento robusto. Robusto porque é o mesmo genótipo transgênico, isogênico, não transgênico, com 10 anos de história. Então, você tem uma história nesse canteiro de 10 anos, nesse de 9, vou deixar em suspense. Mas eu acredito que, novamente, houve uma dificuldade de se falar cientificamente, de se falar tecnologicamente, de se falar politicamente. Politicamente é coisa boa, né? Os outros falares, não. Mas, enfim, tem uma dificuldade no planeta. E mudando um pouco de assunto, professor, em relação à divulgação, né, de todo esse conteúdo científico, a gente viu que tu faz algumas atividades extensionistas, né, alguns projetos de extensão, né, o que tu pode nos contar, assim, de algumas atividades que tu já fez de extensão e o que isso contribuiu para ti, assim, né, como pessoa, como profissional? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho dificuldade de responder também. Mas, enfim, falar em ciência, a gente precisa simplificar as coisas, né? A gente precisa falar da vida das pessoas, dos animais, das plantas. Então, não pode ficar falando tanto quanto eu falo. É uma frase bendita, ou bendita não é de estar bendita com benzedura, né? Parece que foi bendita. Não, a palavra muito bem apresentada, ela vale por milhões de palavras. Então, essa é a primeira coisa, é simplificar. Porque as pessoas, elas vivem os seus dilemas, as suas felicidades, as suas tensões, as suas crenças, os seus ódios. E se a gente está trabalhando um assunto que precisa ser tratado cientificamente, ele coincide ou com uma tensão ou com uma felicidade, não importa o que você diga. Não importa aquilo que a pessoa recebe e sente. Então, eu acho que o detalhe é o momento, a forma e mais é quem fala. Não é o fala, é quem se comunica. E como se Vocês viram há poucos dias um jogador de futebol tirou 2 garrafinhas e botou uma outra. Se você me botar para dizer que tem que tomar água, eu fico falando 20 horas, no outro dia todo mundo está tomando gasolina.
Então, o que que foi? Ali foi comunicar a ciência. Claro que o pessoal já botou ideologia e um monte de coisa no meio, porque vai ser assim. Sim. Vai ser assim. A gente está meio assim. Mas ficou uma mensagem. Ficou uma mensagem. Então, a pessoa que fala essa pessoa tem a empatia ou não tem? Dois, transformar a ciência num diálogo que possa pertencer às pessoas. É isto. Dar exemplos cotidianos também, né? Então, Do coisas que cotidiano. estejam próximas às pessoas. E mesmo assim é difícil. Agora, eu acredito que eu tenho uma receita para a gente se comunicar em ciência. É uma receita, é um investimento de 30 anos. 35 anos. É o nenezinho que nascer daqui a meia hora, não sei em que maternidade, ele vai começar a vida dele neste planeta, chegando no maternal, no prezinho, no fundamental, e a gente vai praticar a iniciação científica lá, não no curso de biotecnologia e agronomia. Nós precisamos começar a tensionar essas questões, lá. Porque aí, quando você estiver fazendo o chamado segundo grau, quando você estiver na faculdade, você não vai para a faculdade para responder as perguntas que vem na prova escrita, você vai para a faculdade para fazer perguntas. E quando a resposta chegar até vocês vão dizer assim: não sei, eu acho que vou testar esse troço aí. Não gostei dessa resposta. Não é por aí. Eu quero ver, vamos tentar. Né? O praticar ciência, para a gente acreditar em ciência, a gente tem que praticar. Agora é uma nova vertente que a gente tem que criar, né? Levar o podcast para as escolas infantis. Vários colegas de vocês, que eu acabo participando da orientação. Esse foi um experimento que a gente fez nos últimos 2 anos. A gente pegou os conceitos mais clássicos, que estão lá, clássicos, que a gente responde em todas as provas, todo semestre, e a gente acerta em todos. E nós vamos aplicar eles nos modelos que a gente está estudando. Não replicou. Não deu muito certo. Não deu muito. Não deu. O principal É porque a desafio. gente é muito. Aí nós chegamos à conclusão, nós somos muito ruins. A gente não sabe ler, não sabe interpretar, muito menos conseguir executar o que ele estava escrito. Mas aí nós vamos ver que aquilo que estava escrito não estava bem escrito. Sim. O principal desafio, digamos assim, é se desprender da linguagem acadêmica e tornar isso acessível, né? Para que se torne também interessante, né? Fazer com que de fato as pessoas tenham interesse em descobrir as coisas à volta dela, né? Enxergar a ciência no dia a dia, enfim. Acontece que em muitas vertentes das perguntas das pessoas que são cientistas, elas não são tão legíveis no dia a dia do nosso cotidiano, né? Então, elas ficam a uma galáxia de distância. Eu não estou falando de questão de inteligência, é que é uma visão um tanto quanto distante. Mas, para a gente se comunicar como população, eu acho que é um pouco isso. Vamos encurtar as distâncias. Tá? O que eu estou fazendo visa o quê? Certo? E ao invés de dizer como é que vai ser, é colocar dúvida. Olha, pode ser que não seja bem por aí. Né? Pode ser que não seja. Eu vivo bastante assim nas colônias de Pelotas, com produtores, que a extensão significa ciência. Tá? Verdade. E a gente conversa isso. É simplificar. Simplificar. Professor, eu acho que a gente já chegou aqui a quase 1 hora, né? Eu já fiz todas as minhas perguntas. Não sei se o Antônio tem mais alguma pergunta. Tudo tranquilo também. Acho que a gente já pode ir encaminhando o nosso episódio para o final. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Queria agradecer mais uma vez ao professor César por ter aceitado o nosso convite e ter conversado conosco. Muito obrigado, professor. Pessoal, Inté, no mínimo metade das coisas que eu falei, eu não tenho certeza. Não, mas... Foi uma ótima conversa. E o problema não sei qual é que é a metade, tá? Se é a de cá, pode lá. Foi uma ótima conversa, professor. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do 10º O Cientista Podcast.
A nossa rede social é @o cientista podcast, então sigam lá para ficar acompanhando o lançamento dos podcasts e algumas lives que a gente está fazendo de gravação também. A minha rede social do Instagram é @Diego Serrasol, E a o do meu é Antônio Antônio D. Pagano. Então, muito obrigado, pessoal. Chegamos aqui a mais um episódio. Tchau, tchau. Até mais.